Fala, oitavo ano. Venho trazendo a nossa revisão aqui para o teste, tá? E no nosso teste semana que vem vão cair os capítulos 11 e 13, tá? 11 sobre período regencial e 13 sobre ideologias e revoltas liberais de 19, tá? Vamos lá. Sobre o capítulo 11, eu vou cobrar 4 temas só. Primeiro, quais foram as características dos grupos políticos da regência? Então, vamos pegar aqui nosso resumo do capítulo 11. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá? Então, quando a gente pega aqui os grupos da regência, a gente consegue ver com clareza, ainda mais com essa tabelinha aqui, né, quem eles eram antes, aqui o Partido Brasileiro e o Partido Português, e quem eles passaram a ser ao longo da regência. Mais especificamente, o que é mais importante aqui, né? Essa parte aqui do resumo. E isso tem lá no livro também, né? Mas já aí estudei pelos dois lados. Nós tínhamos os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Cada um com seu apelido, suas lideranças e características, tá? Então vê aí o que cada grupo queria, tanto aqui nesse período e o que cada grupo vai querer conforme a regência for avançar. Então, eles começam assim no início da regência, só que aí eles se transformam durante a regência Una de Feijó em progressistas e regressistas. E no final da regência eles vão se transformar em Partido Conservador e Partido Liberal, tá? Então dá uma atenção especial aí nesses grupos políticos. Eu vou cobrar também medidas da regência trina permanente. E quais foram as medidas criadas na regência trina permanente? Nós temos aqui, ó, a criação da Guarda Nacional, a Lei Feijó, o Código de Processo Criminal, o Ato Adicional de 24, tá? Criado em 34. Temos a nomeação de Diogo Feijó como ministro da Justiça. Temos a cassação de José Bonifácio, que passa a ser exilado na ilha de Paquetá. Então, tudo que está aqui, gente, alguma dessas coisas que estão aqui vão cair. Lembrando que nem tudo que está aqui está no livro. Por exemplo, a Lei Feijó, se eu não me engano, o livro não fala muito dela. Então, dá uma atenção especial nessa parte aqui para o resumo. E assiste a videoaula lá sobre o governo regencial que a gente fez. Vou cobrar sobre as revoltas regenciais, tá? Então, sobre as revoltas regenciais, eu coloquei até aqui um mapazinho para vocês, né? Sobre as 5 revoltas principais: a Cabanagem, a Balaiada, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos. Uma dessas 5 vai cair, ou eu posso pedir também uma característica em comum sobre essas revoltas. Então, estudem sobre elas direitinho, tá? Porque algo delas vai cair. Então, sobre essas revoltas residenciais, o que elas teriam em comum? Elas estavam contrárias à forma como a regência estava sendo levada. E como a gente pode ver, tirando, tirando a balaiada, né, todas as outras revoltas elas se iniciam durante o governo dos regentes liberais, aqui da regência trina permanente até a regência una de Feijó, que eram regências liberais. Só a balaiada que começa na regência do Araújo Lima. Em todo caso, essas revoltas estão insatisfeitas com a forma que está sendo governado o Brasil durante a regência. Agora, de que forma a regência governava o Brasil e quais eram as reivindicações dessas revoltas de aqui, por que elas estavam insatisfeitas, com o que elas estavam insatisfeitas, né? E por aí vai. Então dá uma estudada boa nisso aí que vai cair. E, por fim, no 11 eu cobro sobre o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Foi aquele golpe, né, político que o Partido Liberal organizou, né, que dá a maioridade para o imperador Dom Pedro II poder assumir o trono. Por que os liberais fazem isso? Porque eles querem que os conservadores saiam da regência, que até então era a regência Una de Araújo Lima, que era um dos conservadores, né? E com Dom Pedro II no poder, os liberais pensam que eles poderiam influenciar as decisões do imperador e enfraquecer os conservadores, né? E aí esse movimento todo foi chamado de golpe da maioridade.
E essa organização dos liberais contra a regência foi chamada de Clube da Maioridade. Tá? Então dá uma mostrada nisso aí que é importante. No capítulo 13, eu vou cobrar as três primeiras, né? Características das novas ideologias do século XIX, no caso, do socialismo científico, depois do liberalismo econômico e depois do nacionalismo. Tá? O liberalismo econômico a gente está cansado de falar desde o início do ano. O socialismo científico é aquele conjunto de ideias socialistas que, ao contrário dos socialistas utópicos, eles não acreditavam que haveria uma aliança entre a burguesia e os trabalhadores. E para os socialistas científicos, né, lá influenciados pelas ideias de Marx, de Engels e por aí vai, pelo Manifesto Comunista, né, e tudo mais, eles entendem que isso só vai acontecer com os trabalhadores chegando ao poder, né, num regime que eles chamam de ditadura do proletariado, né? E assim a luta de classes seria abolida, seria finalizada e eles levariam até o final, chegando ao comunismo. E temos todas aquelas teorias, né, todos aqueles conceitos dentro do socialismo científico que a gente falou na aula. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Está abrindo aqui, ó. Então, essas correntes principais das características gerais vão cair. E aqui embaixo, sobre as ideias do 19, do socialismo científico, esses são os conceitos que eu vou cobrar. Eu não vou cobrar aqueles conceitos mais complicados de materialismo que a gente viu no livro. Tá? Eu vou cobrar esses daqui que são mais simples para a gente. E as características gerais, né? Não confundam socialismo científico com utópico e nem com cristão, senão vão errar a questão. Tá? O liberalismo econômico, vocês voltem no capítulo 2 lá de iluminismo, que eu já falo sobre ele lá. E sobre o nacionalismo está aqui, ó. Uma ideologia que defendia a união de um povo em prol de uma nação, né? Com costumes em comum, né? Tradições em comum e tudo mais. Tudo isso baseado naquele conceito de nação que a gente viu ano passado. Que nação é um conceito histórico-cultural, relaciona tanto a história de um lugar como a cultura do seu povo. Isso gera um reconhecimento de identidade nacional, que as pessoas se unem, se entendendo como membros de uma única nação, de uma única sociedade. Quando isso é radicalizado, quando isso vai para o lado extremista, isso gera xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro. Vocês já devem ter visto isso em geografia até a esse ponto, né? Se não, dá uma lida aí no vídeo. Dá uma lida no resumo, no livro, que vai dar tudo certo. Tá? Sobre o capítulo 13 ainda. Passadas as características aí. Vou cobrar sobre as revoltas liberais. Primeiro, a Primavera dos Povos de 1848. Né? E a gente tem aqui, ó, o que foi na Primavera dos Povos? Foi uma série de movimentos liberais em que camadas baixas e médias, né, povo, trabalhadores de burguesia, se uniram com o objetivo de derrotar aqueles últimos regimes já absolutistas na Europa. Só que muitos desses movimentos saíram derrotados. Tá? E por que esses movimentos se uniram? Porque eles carregavam ideologicamente o pensamento de liberais, socialistas e nacionalistas. Apesar de eles serem diferentes, eles tinham o mesmo inimigo em comum, que era o regime absolutista. Tá? Tivemos também nesse processo a elaboração do Manifesto Comunista pelo Marx e o Engels, né, que vão criticar esses movimentos liberais, pois entendem que esses movimentos eles têm a liderança da burguesia, e essa burguesia ela estaria se aproveitando dos trabalhadores nessa luta. Tá? E aí eu cobro sobre as consequências dessas revoltas liberais, que tem aqui nessas páginas do livro, leiam essas páginas, são extremamente importantes. E de forma resumida, temos aqui algumas das consequências, tá? Mas leia isso aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente importante. E por fim, eu cobro também sobre a Comuna de Paris, que foi aquela experiência de um governo socialista na cidade de Paris, né? Lá em 1871, que cria uma república na cidade, cria algumas reformas sociais bastante importantes, mas que acaba sendo derrotado, tá? Então é um governo um pouco duradouro, dura muito pouco. Basicamente é isso, gente. Tá? 10 temas aí, 10 questões, estudem.
Qualquer dúvida, só me mandar mensagem no privado. E é isso. Ficamos por aqui. Tá bom? Tchau, tchau.